Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um comentário trimestral do Sparta Cíclico, dessa vez do segundo trimestre de 2025. O Cíclico que é o nosso fundo mais antigo, onde a Sparta começou. E eu trouxe aqui o seu Vitor, gestor do fundo, para comentar um pouco sobre como foi esse primeiro trimestre. Para a gente dar o pontapé inicial, até pegando carona no comentário que nós escrevemos aí desse trimestre, um dos temas é que esse segundo trimestre surpreendeu a gente de algumas maneiras, né? Comenta um pouco sobre isso, seu Vitor. Esse primeiro trimestre, foi o primeiro semestre, né? Ele foi o clássico movimento de profissionais de ações, né? Esse movimento o pessoal apelidou de Tarcísio Trade, que não é pelo Tarcísio, mas pela possibilidade de mudança de governo, né? Então, existe toda uma situação atual de déficit fiscal, desequilíbrio de contas públicas, que jogou os juros lá para cima, a Selic, né? E quem enxerga uma mudança para frente, e aparentemente quem está enxergando isso são os compradores profissionais, principalmente os estrangeiros, eles estão enxergando uma possibilidade de mudança de governo que obrigatoriamente viria com reformas. E essas reformas devem derrubar os juros, né? Então, com essa queda de juros, os múltiplos das ações vão subir. E as ações estão muito baratas hoje aqui no Brasil porque o juro está muito alto. O investidor comum, investidor amador, vamos falar, ou menos profissional, ele está focando mais no curto prazo, na taxa de juros, e ele acredita que ele vai conseguir ganhar, com esses juros aí de 15% ao ano, ele vai conseguir ganhar mais dinheiro e depois vai poder comprar ações, se elas subirem. E o profissional, principalmente de ações, ele sabe que não é assim, que a bolsa está muito barata e quando tem movimentos de correção são muito fortes. Então ele sabe que essa bolsa aí não vai subir 15% se tiver uma mudança de governo com perspectiva de reformas e com queda de juros, essa bolsa vai subir 50% a 100%, que é muito mais do que os 15%. Então esse profissional começa a comprar ações desde já, principalmente porque nos últimos 2 ou 3 anos houve muita venda de ações e muita recompra de ações, muito fechamento de capital de empresa e muita recompra. Então muitas empresas aí estão há anos aí recomprando as ações porque estão achando muito baratas o preço das ações. Muitas fecharam capital, então tem muito pouco papel ofertado. E é isso que vai provocar uma alta muito forte se tiver a mudança de governo. Então eles sabem disso, eles já estão comprando agora e já pagando até um pouco de prêmio aí na compra. E aí surpreende, como você falou, porque no fim as ações subiram mais do que os juros, que não é normal. Quando o juro sobe, seria a expectativa que a bolsa caísse, mas não foi o que aconteceu, porque os profissionais já estão comprando, esperando que daqui um ano e meio, vai ter um rally aí acumulado da ordem de 50% a 100%, que é muito mais do que os 15% que você poderia ganhar com juros. Perfeito. E aí, entrando até em temas mais globais, o senhor comenta sobre toda a questão tarifária envolvendo Trump, toda a incerteza que isso traz para a economia, para a confiança dos consumidores, das empresas e o impacto que isso pode ter na atividade. E aí também tem um comentário sobre como o cíclico se posiciona diante desse contexto. Comenta um pouco para nós. Esse movimento lá fora, ele foi um pouco prejudicial para o cíclico pelo seguinte: a incerteza trazida pelo Trump, ela está desacelerando um pouco o crescimento da economia e isso se reflete também no preço das commodities. O Brasil é muito sensível a preço de commodities. O Brasil não tem guerra, não tem geada, não tem neve, não tem furacão, não tem problema geopolítico nenhum, mas nós somos produtores de commodities e a nossa economia gira em função dessas commodities, elas são 25% do PIB. E essa incerteza trazida pelo Trump, embora seja uma incerteza, não seja um risco, risco é alguma coisa mensurável.
A incerteza não é mensurável, então o mercado não tem capacidade de decidir ante a incerteza. Ante o risco ele decide, mas ante a incerteza não decide, então os investimentos são puramente postergados, pura e simplesmente, até saber o que vai acontecer com esse programa de tarifas aí do Trump. E isso está derrubando um pouco o preço das commodities e o Brasil recebe um pouco de prejuízo, é prejudicado, e o cíclico no curto prazo também. A gente poderia ter tido uma performance melhor. A gente performou bem esse primeiro semestre, 10% praticamente, mas a gente poderia ter ido muito mais se não fossem as ações de commodities que a gente tem no patrimônio que caíram em vez de subir. O mercado bateu nelas, derrubou o preço dessas ações por causa do preço das commodities. Tem uma visão positiva e uma negativa, né? A negativa é essa do curto prazo, que a gente poderia ter rendido mais. A positiva é que deu para aumentar a participação comprando ações que já estavam baratas, mais barato ainda. Essas empresas são todas excelentes, são líderes de mercado, estão crescendo, estão com lucro, mas o mercado, pelo fato de estar mal-humorado, ele castiga um pouco essa área agro aí, né? Então não é só o caso do cíclico, mas todos os fundos aí que mexem com crédito relacionado ao agronegócio, os FIAGROS, né? Todos eles de alguma forma estão sendo penalizados, alguns com razão, mas muitos sem razão. Perfeito. Mas a gente está com uma boa perspectiva, porque deu para fazer uma posição boa em empresas muito boas, que estão muito bem, estão bem capitalizadas, estão com perspectiva de crescimento grande, estão investindo muito, enfim. Tá, a perspectiva é boa aí para frente. Maravilha. E a gente sabe que o cíclico ele não atua só nas ações, né? O portfólio tem posições em juros, moedas, e aí o que a gente queria entender aqui é como que o cíclico hoje se posiciona nessas frentes e quais são os hedges, né, para essas posições mais atacantes que o fundo tem montado. A gente tinha uma posição de queda de curva de juros, que a gente diminuiu um pouco, até porque a curva já está caindo e a gente já está realizando lucro nessa posição, mas ainda tem uma posição vendida. Nós montamos agora na baixa do dólar aí, nessa faixa aí de 5,60, 5,50, aí montamos uma posição comprada maior de dólar, porque é uma forma de proteger a quantidade grande de exposição à bolsa, e nós estamos alavancados em bolsa, ou seja, a gente está estamos acompanhando os profissionais de bolsa no Tarcísio Trade, ou seja, a gente também acha que tem uma escassez de papéis aí, a Bolsa Brasileira encolheu. O dia que os investidores domésticos aqui, o mercado, vamos falar que a gente tem trilhões de reais aplicados em renda fixa. Se uma pequena fração dessa renda fixa, vamos falar que a gente supostamente aí tem 10 tri de renda fixa no mercado. Se 10% disso, ou 5%, migrarem para a Bolsa, a gente provoca uma alta de mais de 100%, não tem papel suficiente. E uma hora vai acontecer, porque a hora que os juros começarem a cair aí com as eleições, depois das eleições a gente vai ter esse movimento. Então, como a gente não sabe qual o timing desse movimento, se ele vai se antecipar ou não, como já está se antecipando, sim, então a gente já optou por ter mais de 100% de exposição em ações. A gente está trabalhando aí em torno de 140% de exposição em ações, uma parte é a carteira nossa e uma parte são derivativos, né? E para compensar no balanço de risco do fundo, a gente, mesmo achando que o dólar ainda possa sofrer alguma pressão extra de baixa, a gente acha que já está na hora de comprar, porque também pode ter a notícia negativa aí, que a gente nunca consegue prever tudo, né? Perfeito. E aí, por último, pensando no universo da carteira de ações, quais são as principais posições que nós temos hoje? A carteira está dividida em 3 setores. O principal é o de commodities, que é 55% mais ou menos da carteira, que está dividida entre São Martinho, SLC, Três Tentos e Petrobras. Essa é a metade, um pouquinho mais da carteira. Depois tem uma área de indústria, uma fatia de indústrias aí que é mais ou menos 20% da carteira, dividido em Embraer, Braskem, Randon e Randon.
E tem mais 25% da carteira dividido na área de serviços, que basicamente é Taesa, Equatorial, Itaú e Sabesp. Maravilha. Carteira bem conservadora, fora a área de commodities, que é a cíclica, né? Só que a gente está bem no vale de preços do ciclo agrícola, na área de commodities. Todas as commodities nesse momento estão em baixa. Perfeito. Minério de ferro, petróleo, metais, toda a parte agrícola, aí, exceto 2 ou 3, café e suco de laranja, cacau, mas que são pequenos. Então, essa fase de baixa do cíclico é uma fase boa para investir, é comprar na baixa. Nos próximos 2 anos, a gente deve ter uma recuperação de preço, porque os estoques diminuem na baixa, a produção diminui, desestimula, e aí a gente vai ter de novo o mercado pagando o prêmio ou recuperando o preço que não subiu. Maravilha. Bom, muito obrigado, seu Vitor. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, comentário, deixa aí embaixo. Não esquece de seguir a Sparta e dar um like no vídeo também. Até a próxima. Até mais.